Qual que é o problema hoje que está impedindo o drywall crescer, na sua opinião? A mão de obra desqualificada ou os materiais que não são bons, como dizem que tem lá fora? A gente vai debater isso mais no futuro também. Qual que é a sua opinião sobre isso? Material, a gente não tem o que reclamar. Profissionais aqui da construção a seco, a gente tem e tá bem servido, né, de materiais aqui no Brasil. Lá fora, exterior, onde também é muito comum utilizar sistema seco, construção a seco, é outro método de trabalho, outra forma. Lá você tem o cara que monta, o profissional que faz o acabamento, enfim, são pessoas diferentes. Aqui, o cara que tira o nível, o cara que faz a estrutura, o cara que chapeia, o cara que dá o acabamento, né, é um profissional só. Lá fora são 3, né, eu já vi várias vezes isso daí. Mas de material, a gente não pode reclamar. Agora, a mesma coisa o que eu sempre comento com os meninos da minha equipe lá. Por causa de um motoqueiro na avenida, todo mundo leva fama, né? Nosso setor, cara. Se tem um profissional que se diz profissional, tá? O que se diz profissional, ainda usa gesso na emenda do drywall, né? Vai lá e deixa uma junção, uns 3 dedos separados um do outro e mete gesso lá para fazer a calafetação, né? E faz de uma forma, utilizando estruturas não normatizadas, fazendo tudo quanto é jeito. E aí é essas pessoas que, de certa forma, coloca mau olhos na gente. Agora, o que mais pega mesmo, tá às vezes denegrindo a nossa imagem, é o cara que se diz profissional. O cara que às vezes vê um servicinho ali, olhou um vídeo, ouviu uma coisa, já sei fazer. Esse cara vai ficar pra trás. Ou ele... Eu só queria acrescentar um pouquinho sobre o que você falou, que lá fora tem profissionais que fazem várias etapas, sim, né? Também tem profissionais que fazem tudo, também tem, sim, lá. E mesmo assim, isso não pode ser usado como desculpa aqui, não, claro, para pessoas que não estão se qualificando no drywall. Claro. Porque, na minha opinião, tudo parte da base que a pessoa não está se qualificando. Então, esse é o principal motivo que eu acho, mas eu queria que você falasse, Douglas, também. Então, minha opinião sobre esse tema é o seguinte: hoje poucos procuram a qualificação, né, de aprender e ficam naquela mesmice, levando o drywall de qualquer forma. A nível de material, o profissional de verdade sabe o que tem que utilizar. Sobre o que o Ed falou da construção lá fora, eu também entendo e acrescento no que você falou. Independente se ele vai fazer 4 serviços, se ele vai fazer um, ele tem que ser especializado na entrega que ele vai fazer, tá? Então, o maior problema hoje não é falta de informação, porque informação tem para quem busca. O maior problema hoje é a falta de qualificação e de vontade de crescer, vontade de aprender. Show de bola. O que você acha que é o problema da evolução do drywall no Brasil? Se é o material ou se é a mão de obra desqualificada? Eu acho que ambos têm culpas, né? Tanto mão de obra quanto material. Eu não vejo que a culpa é do montador. Sabe por que não? Porque quantos montadores hoje tem 15, 20 anos de drywall e nunca ouviu falar sobre norma. E nunca ouviu falar sobre a forma correta. Porque hoje essas grandes empresas, elas estão muito escondidas. Elas poderiam estar mais expostas, entendeu? Deveriam hoje no mercado ter mais Enix, entendeu? Por exemplo, uma Feicon, que ela é conhecida mundialmente. Quantos stands de construção a seco você vê na Feicon hoje? Cara, é uma vergonha. Pra nós que trabalham na construção a seco, uma Feicon... Então, não existe ainda. Então, existem sim informações se você ir atrás. Só que como você vai atrás de uma coisa que você nem sabe se tem ou não? Tipo assim, o cara não... Por exemplo, eu tenho 12 anos de drywall. Há 6 anos atrás eu descobri que o drywall tinha norma. Então a informação também, Anderson, ela demora a chegar assim. Acredito que essas empresas, elas deveriam bater um pouco mais forte na divulgação, entendeu? Elas têm parcela de culpa sim. Por quê? Por exemplo, quem que garante a BNT, por exemplo, a BNT e a associação? Elas garantem quais são os materiais normatizados ou não são os materiais normatizados e tal. Quem que vai nas obras? Igual você... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem que vai na obra? Onde tem fiscalização? Eu trabalho 12 anos com o drywall, eu nunca vi alguém chegar e falar assim, olha, eu vim ver a sua obra. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você. Agora vamos lá, outro pensamento. Eu quero se tornar especialista de algo, seja o que for no mercado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás de informação. Buscar informação. Exato. Correto? Se eu não busco e eu continuo naquela mesmice, você não vai saber nunca que tem. Aí eu vou te dar um exemplo. Tem especificação, tem curso pra plaquinha? Não. Tem curso pra moldura?
Posso Não pegar curte pra plaquinha ter o Thiago. Tem curso, tem. Também? Calma rapidinho, tem pra gesso liso? Cara, as pessoas que começaram a fazer drywall, entre aspas, no Brasil foram gesseiros, mano. Sim. E os gesseiros continuou naquela mesma ideologia que não tem. Viu? Fiscalização tem.